Se quando você pensa na tua casa dos sonhos, para você é fundamental que ela tenha pouca ou nenhuma manutenção, então fica nesse vídeo porque hoje eu vou apresentar 5 definições de projeto que fazem com que uma casa tenha menos manutenção do que outras. Oiê! Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Mas hoje eu não vou falar apenas de estrutura metálica, porque afinal de contas não é só de estrutura que é feita uma casa dos sonhos, principalmente, né? Hoje eu vou falar sobre alguns itens que devem ser definidos em projeto para que a tua casa apresente pouca ou nenhuma manutenção. Mas atenção que delambuja, como não costumo dar ponto sem nó, eu vou apresentar todas essas casas com estrutura metálica, tá? Porque dá sim para ter uma casa de estrutura metálica com pouca manutenção. Hoje eu vou apresentar 5 definições de projeto, mas caso você goste muito desse vídeo, você pode pedir a parte 2, porque a gente já tem mais algumas definições que podem ser tomadas em projeto, que diminuem mais ainda a manutenção. Então comenta aqui para a parte 2. O item número 1 que eu quero falar, que evita muito manutenção, é usar uma telha contínua e resistente a impactos. Não é à toa que no nosso canal já tem 3 vídeos falando de telha metálica, porque ela é contínua e resistente a impactos. E isso diminui sim a manutenção da tua casa. Aqui, gente, eu não tô abordando calor, som, ruído, preço, acabamento, linguagem, eu tô abordando manutenção. E se tem um tipo de telhado que não oferece manutenção, é o telhado com telha metálica. Elas funcionam muito bem em telhados mais simples, 1, 2 águas, e elas não apresentam goteiras, porque elas são feitas no tamanho da tua água. Pode ventar, pode cair granizo, porque ela vai continuar lá intacta, no máximo um pouco amassadinha, mas ela vai continuar lá servindo ao seu papel, que é vedar a cobertura da tua casa e não permitir que tenha goteira. Sem falar que essa superfície lisa e escorregadia da telha metálica dificulta que coisas fiquem paradas nesse telhado, entendeu? Mesmo quando tem inclinação mais baixa. Então não precisa você se preocupar em limpar o telhado, de tirar folha ou coisas acumuladas, nem lavar as telhas, porque no geral elas não acumulam sujeira. Não precisam ser lavadas como as telhas cerâmicas. É, portanto, um telhado sem dúvida de baixíssima manutenção. Nessa casa da foto do Urban Practices, eles utilizaram a telha metálica com um rufo na lateral, dando acabamento. É um telhado de 2 águas, mais 2 águas bem diferentonas. É uma ótima referência para quem quer uma casa um pouco mais exótica. Item 2. Não tenha calha. Sim, dá para você não ter calha na tua casa. Calha, para quem não sabe, é aquele condutor da água da chuva. Em muitos telhados a gente tem que direcionar a água da chuva. Então a água cai no telhado e do telhado ela vai para onde, Fê? Nem toda casa permite que essa água caia no chão. Aí você tem que instalar uma calha, um condutor, um caminho que vai levar essa água até o seu devido destino. Quando a gente fala de casas de campo, o destino geralmente é o chão. Quando a gente fala de casas urbanas, terrenos urbanos, geralmente esse destino é a galeria de água pluvial que vai estar passando na rua. Então ela vai encanada até a coleta pública dessa água, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que você pode ter uma casa sem precisar da calha. Não é todo telhado que permite isso, tá? Quando a gente tem platibanda, obrigatoriamente você precisa ter calha, porque a platibanda é um muro, uma parede que esconde o telhado. Então quem tem telhado embutido dificilmente vai conseguir fugir dessa manutenção da calha. Que manutenção que tem a calha, Edna? Folha que acumula, sujeira que fica parada, e aí você tem que ir lá, tem que limpar, porque se a calha entupir, ela pode sim transbordar e vazar pro lado de dentro da tua casa. Porque é Murphy, né? Entre vazar para fora e vazar para dentro, ela vai vazar para dentro. Vamos explicar, senão vocês vão achar que isso é
um azar, mas não é. Ela vai vazar para dentro porque a calha tem a altura menor pro lado de dentro da casa do que pro lado de fora, principalmente quando a gente está falando de platibanda, de telhado embutido, de telhado escondido. Por isso que ela exige que você faça a manutenção, tá? Não quer ter manutenção na tua casa? Procure ter um telhado como dessa foto aí. Quais são as características que fazem com que esse projeto não precise de calha? Veja bem, a gente tem o telhado proeminente em relação à parede, ou seja, eu tenho um beiral. A água não vai sair do telhado e escorrer na minha parede, ela vai cair lá fora, lá longe da minha parede. Assim vai evitar que fique espirrando sujeira nela. Outra coisa importante é saber que essa definição de projeto, ela é muito mais viável em casas térreas do que casas de 2 ou mais andares. Porque essa distância, essa altura que eu tenho, da ponta do meu telhado, onde a água vai pingar, até o solo, não pode ser uma altura muito alta, senão vai virar uma cascata e vai fazer uma lambança lá embaixo. Mas se você pensa em ter uma casa com pouca manutenção, coloque já como premissa de projeto você evitar ter calha, porque ela dá manutenção e não tê-la evita manutenção. O item número 3 é: tenha uma estrutura galvanizada. Utilizar a estrutura metálica ainda é visto por muitas pessoas com preconceito porque acham que a estrutura metálica precisa de algum tipo de manutenção específica. Mas isso é um mito. Não precisa de manutenção específica. Principalmente se você conseguir fazer a tua estrutura metálica galvanizada. Que é quando ela tem aquele banho de zinco e com isso ela fica protegida da corrosão. Quando você galvaniza, a pintura da tua estrutura passa a ser facultativa. Então ela fica com esse tom mais prateado, digamos assim, que pode sim ser usado de maneira aparente, como vocês estão vendo nesse projeto. Você percebe que a estrutura, mesmo sendo prateada, ficou totalmente exposta. Esse é um projeto que visou redução de custo, então ele é muito simplificado, mas algumas coisas dá pra gente assimilar. Nesse projeto você percebe que a estrutura ficou totalmente exposta. Uma coberturinha em telha metálica, não sendo termoacústica, mas essa estrutura não tem muito fechamento, então ela está ali por todos os lados, recebendo umidade, sol, chuva e vai resistir e não vai dar manutenção, porque é uma estrutura galvanizada. Item 4. Paredes de tijolinho à vista. Os blocos cerâmicos maciços exigem uma manutenção muito baixa. Uma vez que você instale eles na parede e você passe um selante, porque eles são um pouco porosos, pronto, acabou. Ah, mas com o tempo se desbotar, é lindo. Porque ele é do material, entendeu? Ele tem um aspecto bonito. Não precisa muita manutenção. Qual que é a maior manutenção que a gente tem nas paredes? De tempos em tempos, lixar e pintar. Porque a tinta vai perdendo coloração, vai ficando desbotada, vai ficando meio feia. Então, quando você usa uma parede de tijolinho maciço aparente, você elimina essa questão de ter que pintar. Diminui a manutenção da tua casa. Nesse projeto da foto, que tá usando estrutura metálica e o tijolinho à vista, eles até mudaram a paginação, né? Eles giraram a forma com que estavam instalando esse tijolinho à vista. E assim não precisou usar nenhum outro artifício para trazer movimento à fachada. Nem vidro, nem azulejo, nem pastilha, nem textura, nem aquelas molduras malucas que agora tá bem na moda, sabe? Eles só fizeram essa movimentação com o próprio material, que é o tijolinho à vista. Nessa forma aí, como vocês estão vendo, quando você gira ele, ele vai exigir um pouquinho mais de manutenção do que se você usar ele do jeito normal, porque ele vai acumular sujeira nessas saliências que ele acabou gerando, tá? Mas lavar de vez em quando é muito mais simples do que ter que pintar de tempos em tempos. E mais barato também. Além da baixa manutenção, não precisar da pintura, mesmo que desbote, o tijolinho à vista, maciço, conversa muito bem com uma estrutura metálica pintada de preto. Ele traz um ar muito industrial, ele traz uma rusticidade para esse ar industrial. Já é um estilo que exige menos manutenção, porque se tiver meio sujinho, faz parte do estilo, entendeu? Olha, nesse projeto aqui, do Design 85, a gente consegue ver bem essa conversa entre a estrutura metálica preta em destaque e as paredes com tijolinho maciço. O item número 5, eu já falei em muitas lives, se você não aprendeu ainda, vamos aprender agora. Eleve a tua casa
do solo. Muitas pessoas sonham com uma laje radier, que é aquela laje, fundação da casa, já apoiada no solo, que é como uma tábua apoiada no solo. E em muitos lugares dá para você usar, como na praia, por exemplo. É um tipo de fundação que pode ser muito econômico e conversa muito bem com carga distribuída. A gente tem um vídeo aqui que fala sobre laje radier e um vídeo aqui que a gente fala sobre carga distribuída. É só você clicar no card e dar uma olhadinha se você tem dúvida. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você faz isso, quando você nivela a tua casa com o solo, você aumenta a manutenção dela. Porque o chão da tua casa vai ficar exposto a várias coisas, como a sujeira que vai vir do lado de fora para o lado de dentro, com o vento, com o calçado, com o sapato. Quando você eleva a casa do solo, como nesse projeto que a gente está vendo aqui, você acaba gerando uma barreira para que essa sujeira acesse de forma tão fácil a parte de dentro da tua casa. Não só a sujeira, gente, a umidade também. A água é um inimigo de todos os materiais de construção, tá? Uma casa, para ser durável e de baixa manutenção, ela tem que estar isolada da umidade e da água. Porque com o tempo, essa umidade, essa água vai deteriorando os materiais. Por isso que a manutenção é tão importante, tá? De tempo em tempo você tem que ir lá dar uma olhadinha se não tá entrando água, se não tá vazando nada, para que essa infiltração ou esse ataque da umidade não aumente ao ponto de não ter mais conserto ou do conserto ser muito caro. Quando você eleva a casa do solo, você cria esse bolsão de ar na parte de baixo da tua casa, permitindo, facilidade de manutenção caso você queira desentupir um ralo, caso tenha um cano que entupiu ou passar uma mangueira nova, tá tudo ali à vista, tá fácil de você fazer essa manutenção. E você também isola dessa umidade que pode vir pelo solo. Ali você permite a circulação de ar e isso facilita, diminui a manutenção da tua casa ao longo do tempo. Sem falar que essa elevação do solo também isola de muitos bichinhos que possam ter. Essa preocupação não é de pessoas que têm casas urbanas, né? A gente não tem muita preocupação com bichinho, mas quem está pensando em construir uma casa no campo ou numa cidade mais do interior, onde o terreno é maior, sabe que a gente tem incômodo com vários tipos de bichinhos, assim. Então, quando você eleva a tua casa do solo, você também melhora isso. Gente, ter bichinho é ter que fazer manutenção, entendeu? Teia de aranha, limpar, coisa arada. Quando você eleva a casa do solo, isso também diminui e facilita o teu uso. Bom, por hoje é isso. Cada casa que eu trouxe aqui tá com o link aqui embaixo se você quiser acessar e olhar mais sobre esses projetos, tá? São todas casas com estrutura metálica. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente se vê no próximo e até!